E aí galera, tudo bom? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai dar uma geral aí nos aspectos físicos, do continente europeu. A gente vai olhar para a Europa e dar uma analisada nos principais aspectos físicos desse território. Para isso, primeira coisa, você vai precisar usar bastante a imaginação, que a minha Europa aqui na lousa é um esquema, Pensa que esse retângulo é o continente europeu e a gente vai trabalhar dentro dele. A ideia é a gente montar esquemas que facilitem a gente entender como que é a distribuição de clima, vegetação, relevo e hidrografia dentro do continente europeu. Beleza? Para ficar fácil para a gente, onde for possível, a gente vai fazer algumas analogias, algumas comparações para ficar simples para a gente imaginar o continente. Primeira coisa, você precisa saber, tranquilo, o continente europeu está 100% localizado no hemisfério norte e ele é cortado pelo meridiano de Greenwich, numa porção aqui, tendo uma pequena parcela no hemisfério ocidental e a maior parte dele no hemisfério oriental. Bem, saber que ele está todo no hemisfério norte, na região temperada em especial, já fala bastante para a gente sobre as suas condições de clima e de vegetação. A vegetação a gente sabe que é reflexo muitas vezes da dinâmica climática, e no caso do continente europeu é fácil a gente identificar como que vegetação e clima se relacionam. Então, pensando no fator latitude, pensando apenas no fator latitude para falar do clima, a gente sabe que se eu sair de norte e ir para sul, do espaço norte para o sul europeu, a gente tem a temperatura aumentando. Então, fica fácil. As áreas mais ao norte da Europa são as áreas mais frias e as áreas mais ao sul são as áreas mais quentes. E dá para a gente fazer uma analogia, uma comparação entre esse aspecto climático com o aspecto da vegetação. Cada um dos climas europeus tem a sua vegetação específica. Olha como é fácil. Na porção mais ao norte, a gente tem um tipo de clima chamado de subpolar. A vegetação do subpolar, que acompanha o subpolar, é a tundra. Clima subpolar, muito frio, um curto verão, ainda assim muito rigoroso ali. A vegetação que surge é aquela vegetação rasteira de musgos e líquens aí. No clima mais ao sul, é o clima mais quente. Nesse clima mais quente a gente chama de Mediterrâneo. Clima mediterrâneo, sem grande segredo, O clima mediterrâneo ele tem um verão muito quente e seco e um inverno mais chuvoso, A gente tem aqui a influência da vegetação que a gente também chama de mediterrânea, que é a vegetação com a presença de arbustos e herbáceas chamadas de maquis e garrigas espalhadas pelas áreas do litoral aqui desse espaço. Então, o mais frio, o mais quente aqui, no meio a gente tem os climas temperados, certo? Vamos pensar o seguinte, aqui na Europa, na porção leste a gente tem o continente asiático, na porção oeste a gente tem o Oceano Atlântico. Então, continente de um lado, oceano do outro. Na parte do continente, a gente tem um clima chamado temperado oceânico. Temperado oceânico, assim como o temperado continental, que é do outro lado, eles têm como característica ter as quatro estações muito definidas. Qual que é a grande diferença aqui? É a influência que o oceano exerce sobre um dos temperados. No lado do Oceano Atlântico, a gente tem a corrente do Golfo, a corrente quente, que deixa as temperaturas mais amenas, ou seja, no temperado oceânico, a temperatura é mais amena e a pluviosidade é maior. Pensa que eu tenho mar. No temperado continental, o clima tende a ser muito mais rigoroso, na diferença entre nos espaços mais quentes e frios aqui. Na área do temperado oceânico, a vegetação que predomina é a chamada floresta temperada. Uma floresta com grande diversidade, uma floresta onde eu tenho a presença de uma vegetação caducifólia, no inverno ela perde as folhas, e na temperada continental a presença da taiga, a floresta de conífera, aquela floresta que não perde as folhas no inverno, ela é adaptada, e ainda tem um pequeno pedaço aqui, no continente europeu, onde o temperado é muito mais rigoroso, chegando a ser chamado de semiárido. Essa porção do semiárido temperado é onde a gente tem a presença das estepes e pradarias, uma vegetação rasteira nesse espaço aqui, nesse território. Beleza?
Essa é a relação entre clima e vegetação. Para ficar fácil, ó, você sempre tem um clima e uma vegetação correspondente. Quando a gente fala do relevo do continente europeu, também é muito simples. É só a gente lembrar que o norte da Europa predominam os maciços antigos. Até fazer o desenho aqui, ó, maciços antigos são aqueles dobramentos já desgastados. Por exemplo, os Alpes escandinavos. Na porção do meio, a gente tem as planícies. E na porção ao sul, a gente tem as grandes montanhas. Alpes, Pirineus, a região dos Apeninos, o espaço das grandes montanhas dos dobramentos modernos. Ou seja, é a área mais suscetível a tremores de terra e atividades vulcânicas dentro da Europa. E para terminar, falando brevemente da hidrografia do continente, os dois maiores rios são o Volga, que nasce aí a noroeste de Moscou e deságua lá no Cáspio, e o Danúbio, outro rio muito importante, os dois maiores, porém, economicamente, a gente dá destaque para o Rio Reno. O Rio Reno ele nasce na região dos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte, e ele é muito importante por atravessar uma área muito industrializada. A história da industrialização do noroeste da Europa está fortemente associado com o deslocamento das mercadorias pelas águas do Rio Reno até o maior porto europeu, que é no seu deságue, que é o porto de Roterdã. Beleza, pessoal? Até a próxima.